Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn, professor Manuel falando com vocês. Hoje vai ser um tema de cinesiologia, mas uma aplicação prática, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre membros inferiores ainda, mas talvez fazer uma relação mais direta com a ressonância magnética ou teste, ou muitas vezes um exame de imagem, tá? Para quem já conhece nosso canal, né? Então, pegue nossas redes sociais aí, compartilhe para mais pessoas e ajude a divulgar nosso canal e nossas redes sociais também, beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui e a relação que a gente tem com a parte de ressonância magnética e, muitas vezes, ou exame de imagem e lesões, tá? E como a gente pode tentar detectar isso aí, talvez até previamente uma lesão, beleza? É muito comum um paciente, muitas vezes, ou um aluno de personal, ele faz um exame de imagem, está com alguma dor, faz o exame de imagem, o médico fala assim, olha, ele chega para você com o exame de imagem, ele chega para você com a frase, né, comum, o médico pediu para mim fortalecer a minha musculatura, tá? Seja lá do joelho, do ombro, né? Sempre a palavra fortalecimento, ela aparece, junto com o exame de imagem, e muitas vezes isso aí não dá para nós um diagnóstico do que fazer, né, na prática, né? E, na verdade, o que a gente precisa fazer seria alguns testes funcionais. Dentre os testes funcionais, a gente tem que ver se a pessoa precisa de ganhar mobilidade, muitas vezes, ou se ela tem uma instabilidade, ou muitas vezes se falta, muitas vezes tem algum encurtamento, né, enfraquecimento muscular. Então, a gente fala um desequilíbrio ali, né, muscular, de cadeia anterior, posterior, lateral, lateromedial, né? E com os testes a gente consegue realmente detectar o porquê daquela lesão, por que que apareceu aquela lesão, por que apareceu aquele desgaste, tá? Lembrando, né, que as nossas articulações, com o passar do tempo e do uso, ela tem um desgaste natural delas, beleza? Mas eu dou sempre um exemplo em relação, como se fosse uma porta, muitas vezes, né? Então, a porta ela abre e fecha, muitas vezes, tem uma dobradiça, e muitas vezes a gente fala assim, período de chuva, por exemplo, né? Eu tenho uma porta em casa lá, em período de chuva, quando a gente vai empurrar a porta, ela fica pegando em um ponto, ela fica difícil de movimentar e tem que fazer muita força para fechar a porta. E ela tem uma parte dela que está raspadinha, mais do que as outras partes, porque aquela parte lá, ela fica mais em contato com a outra e fica raspando ali. Então, eu vou fazer uma analogia com a articulação nossa. Então, quando a pessoa lá tem um desgaste menisco, né, medial, lateral, um mais que o outro, a pessoa ela tem um desgaste na patela, muitas vezes, né? Então, a cartilagem patelar está com erosões já profunda e aparece no exame de imagem ali, a pessoa fica, ai meu Deus, meu joelho, né, está desgastado, minha patela, né? O côndilo femoral está desgastado e a gente percebe que muitas vezes aquele atrito que está tendo ali, ele pode estar sendo maior, mas quando a gente faz os testes funcionais, a gente consegue perceber que aquele atrito está sendo maior em função de alguns desequilíbrios, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui uma pequena observação assim prática e nós vamos tentar colocar assim, muitas vezes, que nem quando a gente fala de joelho especificamente, né? Pessoal, eu acho que eu falo bastante de joelho porque todo mundo fala sobre dor no joelho, você deve conhecer alguém que tem dor no joelho, e muitas vezes fala assim: ah, meu aluno tem dor no joelho, há uma dor medial, uma dor lateral, uma dor posterior, mas tem uma dor no joelho. E a maior parte das dores do joelho, o problema não está no joelho, tá? Está em duas articulações subjacentes, ou o pé, ou no caso no quadril, tá? E a gente tem testes muitas vezes para saber se essas articulações, né, do tornozelo, por exemplo, e do quadril, elas estão trabalhando de forma adequada para gerar uma melhor congruência no joelho, porque o joelho, se ele não trabalhar de uma forma, a congruência, dá para a gente lembrar só, quando a gente fala, tem uma aula de artrocinemática aqui no canal, pode procurar para vocês verem, mas a congruência, a gente fala assim, é um contato mais adequado da articulação, tá? Ela tem um contato adequado, então ela não tem uma compressão grande, ela não tem, no caso, nenhuma rotação, no caso, excessiva durante o movimento, então ela tem um bom encaixe, vamos colocar assim, na articulação, tá? E se a articulação for pensar, se ela tem um bom encaixe, ela vai se desgastar como um todo, beleza? É, isso aí é a forma de falar também, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Então, se eu for pegar o membro inferior inteiro,
e a gente for colocar aqui, né, um membro inferior, é, em relação ao posicionamento dele, né? Eu falo assim, vou pegar o meu membro inferior e eu estou olhando especificamente aqui, ó, o tornozelo, tá? Então aqui, ó, a gente tem a tíbia, tá? E aqui, ó, a gente tem um talos, tá? Então a articulação tibio-talar, quer dizer, a gente consegue avaliar se essa articulação aqui, ela tem uma boa movimentação. Então se a gente for pegar nessa posição que está o pé e a tíbia, a gente tem que fazer dorsiflexão. Então fazer o movimento de dorsiflexão é trazer a tíbia próximo, né, anteriorizar a tíbia, beleza? Na articulação tibiotársica, né, a gente fala assim, se a pessoa não tiver um ângulo de dorsiflexão razoável, ela pode ter muitas vezes, né, a gente fala durante o movimento, que ela vai fazer a dorsiflexão, a tíbia, ao invés de ficar alinhada para frente, ela fazer um movimento para frente só, acompanhando a ponta do pé, aí a gente vai ter ela muitas vezes ela indo para frente, mas como ela trava o movimento, ela tem baixa mobilidade do tornozelo, a tíbia ela tende a rodar para a parte medial. Então imagina assim, lá em cima, né, pensando aqui, ó, no nosso joelho, se a tíbia rodar para a medial, ela vai levar, no caso, o fêmur junto, tá? Ela levando o fêmur junto, a patela, ela sai da posição normal dela, que a gente fala do sulco, onde ela passa ali no côndilo femoral, tá? No movimento de flexão e extensão, por exemplo. Então, pode ser que ela aumente, no caso, o atrito, o côndilo femoral, e promova um desgaste do côndilo e muitas vezes da patela, tá? Naquela localidade que está pegando. Então, por isso que a gente fala que é muito importante a gente avaliar a articulação aqui, a tibiotársica, tá? O outro ponto, a gente olhando o pé de lado, assim, ó, se a gente for traçar uma linha aqui, a gente fala que o pé ele pode ser de três formatos: o pé normal, né, o arco do pé normal, um arco muitas vezes mais elevado, que a gente chama de pé cavo, e um arco mais plano, que é o pé plano, que a gente fala o pé chato, né? Beleza? O pé, se ele tiver baixa estabilidade, quer dizer, o arco do pé ele for fraco, a musculatura do pé for fraca, esse arco, quando a gente fica muitas vezes em apoio unipodal, ele desaba. Acontece a mesma coisa, se a gente observar o navicular aqui, ó, que é um ossinho, né, que a gente tem aqui no pé, tá vendo? Beleza? Estou destacando ele. Se a pessoa pisa no chão e o arco dela desaba, o arco do pé, ela vai ter um outro ponto também. Ela vai ter a tíbia rodando, no caso, para dentro, para medial, tá? Aí pode acometer a mesma coisa o joelho lá em cima, rodar o fêmur e muitas vezes dar uma sobrecarga na patela ou no côndilo femoral, tranquilo? Então, assim, o pé, a gente avalia dois pontos, né? Então, a estabilidade do pé e, no caso, a mobilidade do tornozelo, tranquilo? Que tem muito a ver com a relação, né, que a gente fala de dor na articulação, pensando aqui do joelho, tá? E em relação ao quadril, então a gente vê aqui, ó, é, a gente vai ter, a gente chama de ângulo, deixa eu reduzir um pouquinho mais aqui para a gente ver toda a perna. Então a gente fala aqui, ó, a gente tem uma relação de ângulo que olhando o quadril de frente assim, ó, pode ver que o fêmur é um pouquinho diagonal em relação à tíbia, né? Tá? Nas mulheres, esse ângulo que ele é um pouquinho maior, mais acentuado. Então, normalmente a mulher é mais fácil a mulher entrar em valgo dinâmico, muitas vezes. Então, tem teste que a gente pode fazer em movimento, squat test, no caso um step down test, que a gente vai ver durante o movimento de flexão e extensão, né, da articulação, em apoio unipodal, se a pessoa tem a estabilidade e tem um bom controle motor, e esse ângulo aqui que a gente vê em relação ao fêmur, né, e a tíbia, ele não aumenta. Então, se a pessoa joga o joelho para dentro, esse ângulo ele vai aumentar um pouquinho mais. Quando aumenta esse ângulo, a pessoa pode ter um desconforto também no joelho, tá? É uma articulação que acaba sobrecarregando, beleza? Aí eu vou colocar mais um ponto aqui. Vamos pegar a parte muscular, tá? No mesmo teste, né, colocando o step down test, é um teste comum que a gente faz aqui na nossa clínica, no Life Center Treinamento.
A gente tem aqui, ó, dois músculos laterais do quadril, né? A gente fala assim, é importante o glúteo máximo, né? A gente fala aqui, ó, que ele é um abdutor, um estabilizador de quadril, e o glúteo médio principalmente, tá? Então, pode ver que ele fica na lateralzinha do quadril. Quando a pessoa fica em um apoio só, se a pessoa tem uma queda pélvica, um drop pélvico que a gente fala durante o movimento, essa musculatura pode ser que ela está fraca ou ela não está sendo ativada de forma adequada e ela não gera estabilidade no quadril. O genovalgo, por exemplo, ele já pode ser uma relação também do glúteo máximo fraco. Então, a pessoa não faz uma rotação externa, muitas vezes, não consegue segurar o joelho durante o movimento de apoio unipodal, o joelho, no caso, para fora, né, mantendo o ângulo Q dele normal, porque o glúteo, muitas vezes, ele ou não ativa legal, ou muitas vezes ele está muito fraco, ele deixa o joelho, no caso, ele se deslocar para dentro. Então, faz uma rotação medial, tanto do fêmur, né, como da tíbia junto, tá? É, e quando tem a queda pélvica, a gente fala muito desse cara aqui, ó, que é o glúteo médio, tá? O glúteo médio, né, e o glúteo mínimo aqui também, né, ó, tá aqui embaixo, ele tem relação muitas vezes com dor no quadril. Então, vamos imaginar assim, se a pessoa faz um esporte, por exemplo, ela pode fazer esporte de salto, né? Então, a pessoa joga lá um beach tênis, ela faz uma corrida, por exemplo, que ela tem saltos, né, alternados com as pernas, e ela faz muito queda pélvica durante o movimento. Então, muitas vezes até a pessoa fala assim, quando eu tiro foto sempre eu tô torta, eu tô numa posição errada. Então, muitas vezes, quando tem queda pélvica, aí, consequentemente, a pessoa muitas vezes está sobrecarregando essa musculatura também da região aqui do quadril, tanto o glúteo máximo quanto o médio. O médio mínimo é o que mais é acometido. E muitas vezes a pessoa aparece nos exames de imagem, muitas vezes a pessoa fala assim: eu estou com uma dor, estava com uma dor no joelho, começou uma dorzinha no joelho, mas agora está doendo meu quadril também. E a gente fala assim, talvez são fatores associados que acontecem, um desequilíbrio na pelve, no quadril, um valgo dinâmico, muitas vezes associado, né, ou até uma instabilidade lá no pé. Então, os fatores são tudo colocados em conjunto, né? E a pessoa aparece uma tendinite no exame dela, uma tendinite glúteo médio e glúteo mínimo. Então, provavelmente, está sendo sobrecarregado demais o glúteo médio e mínimo, porque ela não está tendo estabilidade de quadril. Então, a gente tem que trabalhar, colocar esses músculos para funcionar de uma forma adequada. Talvez, se ele estiver com um ponto gatilho, com muitas vezes mais tensão, a gente fazer liberação, né, neles, no caso, fazer a terapia manual. Aí eles vão ficar mais com a capacidade de gerar tensão maior, ele já vai ganhar força. Aí a gente começa a ativar essa musculatura e depois começa a fortalecer essa musculatura. Então a gente vai ter um passo para isso acontecer, tá? Então eu acho que é importante muitas vezes quando o pessoal fala, eu vi um exame de imagem, então um exame de uma ressonância magnética, um raio-x, por exemplo, ou um ultrassom, ele vai dar para a gente só o norte do que aconteceu, tá? Ou do que está vindo acontecendo. Agora, os testes funcionais, eles dão um diagnóstico do que a gente vai fazer para tratamento. Então, assim, se a pessoa tem uma dor no joelho, eu não tenho que tentar fortalecer o joelho dela, tá? Talvez eu vou ter que fortalecer o pé dela, talvez eu vou ter que fortalecer o quadril dela, talvez eu vou ter que aumentar a mobilidade do tornozelo dela. E o joelho, ele pode ficar do jeito que ele está, porque na verdade ele só está sendo, o motivo da dor dele só está sendo porque o quadril e o pé não estão ajudando ele fazer o movimento adequado, ok? Então, fica a dica para vocês aí sobre essa aula. Eu acho que é uma aula interessante para a gente pensar um pouquinho na aplicação prática. Então, quem, quem quer saber um pouquinho mais sobre testes funcionais, muitas vezes, como aplicá-los, né, como avaliar, coloca aí eu quero, né, no decorrer do vídeo e deixa o seu like aí para gente, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.